Deus, o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Senhor nos trouxe, o Senhor está nos mantendo. O Senhor preparou o tempo do dia e da noite para estarmos na sua casa. E nós sabemos que tudo que o Senhor faz na sua casa é bom. O Senhor tem o desejo de alegrar nossos corações, de nos abençoar. Nós também temos o desejo e a alegria de louvar o Senhor. E sempre, Deus, que a sua casa está aberta, que tem um servo do Senhor, um pecador, mas com desejo de trazer a sua palavra. O Senhor trabalha em nosso meio. O Senhor leva e se comunica com todos nós. A sua palavra nunca volta vazia. Não importa quem esteja, mas o poder vem do alto e vem do Senhor. Apenas nos alegramos de ser instrumentos do Senhor. Possamos passar esse bom tempo na mensagem e com a mensagem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 2 Reis, capítulo 6. Reis, capítulo 6, versículo 12 a 17. 2 Reis 6, 12 a 17. Reis 6, 12 a 17, diz assim a palavra de Deus. E disse um dos servos: Não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Versículo 16. E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Título da mensagem: Olhos bem abertos. Olhos bem abertos. A expressão abra os olhos no nosso vocabulário, no nosso dia a dia, quando nós falamos abra os nossos olhos, alguns significados nós encontramos. Abra os olhos pode significar várias coisas. Por exemplo, para ler ou ver alguma coisa. Olhos fechados, nós não conseguiremos. Olho aberto, eu estou lendo essa folha. É uma das frases que nós falamos. Abra os olhos. Outra frase comum também: uma ameaça ou uma advertência, pois algo está errado. Pode observar, em determinado momento, de acordo com o motivo, a expressão muda o sentido. Ela vem num tom de ameaça ou de advertência. E seria fácil a gente colocar uma frase aí para poder imaginar como que ficaria essa frase dita com o sentido de ameaça ou advertência. Abra os seus olhos, né? Por vários motivos. Outra expressão que podemos usar: cuidado, vigie, fique atento. Abra os seus olhos, cuidado, vigie, fique atento. Perceba, observe, é uma forma de se expressar também. Abra os olhos. Normalmente alguém diz para abrirmos os olhos porque não estamos percebendo a mesma coisa que a pessoa. Achamos que está tudo certo. E diga-se de passagem, como o esportista Neto disse, diga-se de passagem, às vezes nós encaramos, quando nós ouvimos uma expressão como essa, em determinados momentos, como uma afronta. Imagine se é uma reação comum
alguém dizer, abre os seus olhos, provavelmente você já fica se perguntando, por que será? O que aconteceu? O que fugiu do meu controle? Por que determinada pessoa, em algum momento, disse para mim, abra os seus olhos, o que será que ela está vendo que eu não estou vendo? Não é uma frase simples de uma conversa normal, ela tem um significado. E quando ela chega, essa frase para nós, a gente logo fica se perguntando. E normalmente não causa um conforto em nós uma pessoa dizer isso. Não sabemos o motivo exato, ou até que ele apareça, mas parece que dá uma dor no peito, uma resistência por conta de algo que esteja acontecendo e ainda não tem controle e eu não sei, ou está errado, ou está faltando. Irmãos, eu tive esse problema aconteceu comigo lá em casa. Eu não estava abrindo os meus olhos. No momento em que não era convertido ainda, não era salvo, a bebida tomou conta da minha vida, pela vida inteira, né? E nós sabemos o que causa, não é só vício, o nosso eu causa problemas graves dentro de nossas casas, o nosso íntimo, nossos temperamentos, mas eu tive problema com a bebida, quase todos os dias. E eu lembro a Val falando para mim sobre isso. Naqueles momentos eu não aceitava, porque estava sob controle. Era uma prática, era uma rotina, era uma preferência minha. E aí, sempre dizemos, né? A pessoa que se adeque ou aceite, porque eu sou assim. E eu não me vejo sem essa prática, essa rotina. E eu falo da bebida porque é aquilo que me causou grandes, quase maiores perdas. Pode acontecer perda de testemunho com os filhos. Com certeza meus filhos, assim como eu me lembro do meu pai em relação à bebida, me lembro de fatos durante o meu crescimento, de infância para frente, e meus filhos com certeza vão se lembrar de fatos também em relação à bebida por conta de acontecimentos dentro de casa. Brigas vendo dentro de casa, mas estava lá alguém dizendo para mim, abre os seus olhos. E como é difícil abrir os nossos olhos. Não deixamos, há uma barreira, um orgulho, e como nos achando grandes coisas. Eu sou fulano, eu sou isso, eu sou aquilo, eu que põe comida de casa, eu que faço, eu sou chefe de casa, eu sou o pai, eu sou o homem, eu sou cabeça, eu que ponho dinheiro, enfim, tem vários motivos. Talvez não seja esses alguns motivos que vocês conheçam aí, mas tem outros. Mas esse foi o meu. E ficou marca dos meus filhos, com certeza. Minha mãe viu tudo isso acontecendo, mesmo casada, ela sabia. Então, irmãos, aqui é um testemunho, é um fato acontecido comigo. E quantos nós sabemos que existe ao longo das vidas e das famílias? Abrir os nossos olhos não é simplesmente algo que a gente às vezes entende como algo ruim, de alguém que está discordando da gente, não está aceitando. A pessoa não me aceita. Ela me conheceu assim. Então é muito difícil. Eu não sei se Deus não faz um milagre na minha vida em relação à bebida, eu não sei o que vai acontecer. Porque na minha vida foi milagre. Hoje eu reconheço o milagre. E um dos pontos que nós vamos falar aqui é abrir os olhos para ver milagres de Deus, para ver o agir de Deus. O pastor até uma parte da oração dele aqui mencionou que a gente precisa, não foi bem a palavra visão espiritual, mas foi algo parecido, que falta às vezes em todos nós, em momentos diferentes, mas falta, fatos diferentes, mas estamos nós resistindo a abrir os nossos olhos. Isso faz mal demais para nós, para cada um de nós, e para quem convive com a gente também sofre, e nós nunca vamos aceitar, a não ser que Deus trabalhe em nossas vidas, que um dia tire aquela dureza de coração, aquele orgulho, e a gente possa se abrir e reconhecer o momento em que está errado, o lugar, a forma,
e deixar Deus trabalhar e de fato sermos uma bênção para quem convive com a gente. Eu creio que cada um aqui com famílias, pessoas, pode ter passado por vários problemas, mas estamos na onde? Diante da palavra de Deus, diante do Deus Todo-Poderoso, que se Ele um dia permitiu e fez algo na minha vida, temos todos aqui certeza que Ele fará, e Ele pode fazer na vida de cada um de nós todos aqui. Amém. Senão, Deus não mentiria, não seria vã a nossa fé, a fé no poder de Deus. Até o meu pai do Bebeto está com dificuldade, Bebeto teve dificuldade, está servindo a Deus, é uma bênção para nós na igreja, juntamente com a família. Então, nunca o homem conseguiu tirar o poder que é de Deus. Nós não podemos tirar esse poder, apenas crer e orar, trabalhar, e sabemos que um dia olhos serão abertos e reconhecerão, não é a mensagem, eu não preparei, mas olhos serão abertos nessa noite e reconhecer Jesus como Salvador. Se não for hoje à noite, em algum momento, Deus fará com que você reconheça Ele como único e suficiente Salvador. Esses olhos abertos farão toda a diferença. Esses olhos abertos será a passagem para a eternidade. Se você crer, se entregue a Ele, abra os seus olhos espirituais e deixe Ele trabalhar na sua vida. E nós sabemos que Deus tem feito isso e tem trabalhado em nossas vidas. Achamos que estamos com os olhos abertos, enxergando o que está ao nosso redor, tudo o que está acontecendo, tudo o que está no nosso controle. Na verdade, somos confrontados e normalmente achamos que está tudo certo e tendo o controle de toda a situação e de todos os nossos atos. Às vezes achamos que envolve outras pessoas e nunca admitimos que precisamos rever nossos pensamentos e atitudes. O dia a dia é tão rápido, a rotina é tão a mesma, os fatos vão cansando-nos, desgastes naturais pela idade, pelos problemas da vida, pelas lutas que passamos e nos enfraquecemos. Parece que fica mais difícil ainda enxergar algo que Deus quer que a gente enxergue. Mas continuamos crendo no poder de Deus e na palavra de Deus. É a ferramenta, é a fonte das nossas forças, da nossa fé. Temos que dar continuidade, continuar continuando, porque se pararmos, quando abriremos nossos olhos, se o maior poderoso que existe na face da terra é Deus, Deus pode usar pessoas para nos advertir, para nos alertar, para que possamos abrir os nossos olhos. Obra divina, onde Deus pode colocar uma pessoa, uma mulher de Deus, um servo de Deus, um homem de Deus, inspirado, desejoso de ajudar a você a enxergar aquilo que talvez você e eu não estamos enxergando. Amém. Preciso ser mais humilde, menos defensivo. Qual é a reação de quem diz? Abre os olhos, Gino. Certa vez, só repetindo, não foi essa a expressão, mais uma vez, há muitos anos atrás, uma pessoa da família dizendo: você é muito teimoso. Ele estava dizendo: você não está percebendo? Você não abriu os seus olhos para perceber algumas atitudes que você tem? E a teimosia é aquilo, né? Batendo o pé, defendendo aquilo que nós pensamos. E a teimosia não é pequena, é coisa grande, coisa pequena. No fim, a teimosia pode gerar grandes problemas em nossas vidas. E eu fui humilhado naquele momento, e eu lembro até hoje. E glória a Deus por alguém que me disse: você não está vendo que está errado? Eu não sei se essa pessoa se lembra disso, mas eu nunca esqueci, porque fez bem para mim. A verdade precisa fazer bem para nós, irmãos. Amém. A mentira tem feito estragos na vida das pessoas, os enganos da vida, mas a verdade nós temos dificuldade de aceitar. E a resistência é algo que o ser humano é especialista, porque ele nunca admite que aquilo pode realmente ter sentido. Digo, abre os seus olhos, significa que eu preciso melhorar.
Você aceita outra pessoa dizer que precisa abrir os seus olhos? Mas aqui queremos falar de um outro significado, ou seja, de abrir nossos olhos espirituais, ter mais discernimento, conhecimento de Deus, da vontade de Deus, ver mais os livramentos e propósitos de Deus, ter mais fé, usar mais nossos dons e talentos, servir melhor nosso Deus e enxergar o amor e a bondade de Deus. A palavra diz para abrirmos nossos olhos, para contemplar o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, em sua formosura, em sua beleza, não me lembro exatamente o versículo, mas contemplar Deus, Salvador. Um dos versículos é olhar para Cristo, ao invés de olhar tanto para homens, e assim nós vamos ter olhos abertos espiritualmente, e nós vamos crescer espiritualmente, e com certeza nós vamos deixar algumas coisas, porque com os olhos abertos nós vamos enxergar além, mas são olhos espirituais. Por isso nós temos que desenvolver nossa fé, nosso servir e aceitar mais a verdade. Tão difícil para mim, não sei se para você, porque a verdade dói, a verdade machuca às vezes, mas é para o nosso proveito. Cristo é a verdade. Seguir Jesus às vezes é difícil, mas é para o nosso bem, é para o nosso proveito. Somente seguir a Jesus, e Ele permitirá que façamos as coisas dessa vida, da terra, para as pessoas e para nós também, principalmente. Se não fizermos para nós, como faremos para outras pessoas? Aliás, às vezes a gente fica pensando, né? É correto, é justo, necessário que façamos para as pessoas. Tem muita gente precisando, e às vezes pior que nós. Temos que deixar Deus nos usar tanto para evangelizar, para abençoar com alguma coisa material, financeira, várias oportunidades. Mas como será se eu não cuidar de mim? Como será que eu olharei só para as pessoas e esquecerei de mim? Irmãos, se eu esquecer de mim, eu perco as forças, eu desanimo, eu preciso me fortalecer, preciso pensar em mim. Como que está a minha cabeça, preciso olhar meu corpo, como é que está a minha saúde, cuidar mais de mim, para que eu possa ser uma bênção para as pessoas. Não é justo a gente ficar se rastejando, servindo. Sim, é uma glória servir as pessoas, servir a Deus, mas nós não podemos esquecer de nós. Precisamos sim cuidar da saúde, cuidar da vida espiritual, cuidar dos familiares também, mas temos que estar firme, em pé, cabeça funcionando, cabeça para frente, olhar para as pessoas, mas não esquecermos de nós. Não podemos fazer isso. Para melhorar a nossa visão espiritual, oração. Peça para Deus abrir os teus olhos. O profeta Eliseu orou para que seu servo visse a dimensão espiritual. Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. É o capítulo 6, 16 e 17. Amém. O rei Sírio cercou com um exército a cidade para prender o profeta Eliseu. O rapaz teve medo porque não enxergava que Deus estava com eles para os livrar. Quando Deus abre os nossos olhos espirituais, o nosso medo desaparece, porque vemos que Ele está do nosso lado para nos guiar e proteger. Nós oramos pelas pessoas e nós oramos por nós. É comum orar, irmãos, eu acho que eu nunca orei para que Deus abra os meus olhos. Não sei se foi a minha carne que impediu, porque eu sei que se Ele fizer isso, vou ter que abrir mão mais das coisas terrenas
dar mais valor para as coisas celestiais, eu sei disso, porque é o que Deus quer. E o dia que eu tiver coragem de dizer, abra os meus olhos, eu tenho certeza que eu vou viver muito melhor. Não sei como será, mas eu vou ser mais feliz. Amém. Porque o homem sem servir a Deus, sem pensar em Deus, e sem olhar para Deus, para poder viver essa terra aqui, ele não consegue viver como poderia, sem Deus. É viver de uma forma, com Deus é viver de outra. O que falta no ser humano e em muitas pessoas, e às vezes em nós, é estarmos ligados diretamente a Deus constantemente e não permitir que a nossa carne interfira nessa relação, nesse relacionamento entre o homem e Deus. A visão espiritual, se permitirmos Deus nos abrir os olhos, com certeza nós veremos a glória de Deus e seremos e glorificaremos Deus muito mais. Oração é uma das formas para a gente abrir os nossos olhos, pedir para Deus. O segundo, abrir os olhos para a necessidade da obra de Deus, enxergar a obra de Deus e a sua necessidade. João 4,35: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Identificar, apoiar, fazer as coisas para Deus é ter visão espiritual. Olhar o campo vasto, pronto, o campo em que todos nós podemos estar, porque essa é a vontade de Deus, então já está pronto. Se os meus olhos estiverem abertos, se eu tiver uma visão espiritual, saberei identificar todos os momentos que isso será necessário. A obra de Deus. Se eu olhar para mim, para o meu egoísmo, para a vida aqui na terra, nada disso eu farei. Nada que é para Deus eu farei. Nada que é espiritual eu farei. Porque meus olhos estão aqui. Está aqui na minha carne, está em você, está nas coisas desse mundo. E isso não me faz crescer espiritualmente. Se eu não buscar as coisas celestiais, o vazio que já existe no ser humano, né? Teremos perfeição na glória, felizes para sempre na eternidade. Mas aqui não, bate umas coisas do dia a dia, tem hora bom, tem hora ruim, parece que nós não conseguimos enxergar Deus mais. Creio que pessoas que estão passando mais necessidade, talvez possam pensar, mas Deus nunca deixou de estar com nós, com ninguém. Nós temos que considerar isso e abrir os nossos olhos, porque Deus quer estender as mãos e às vezes puxamos a mão e parece que a mão chega perto e se eu der a mão para Deus agora eu vou enxergar e vou ter que viver mais, fazer mais para Deus, para a glória dele. Ele me salvou, é para isso que ele me salvou, para servi-lo. Meus olhos abertos vão me mostrar a realidade. O terceiro, abrir os olhos para enxergar o agir de Deus. Sempre falando livramento. Aí vem o 2 Reis, o capítulo 6, 3 a 7. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai meu Senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? Mostrando-me ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. É importante termos comunhão com Deus, entender o agir de Deus e veremos os milagres. Você está perto e ama a palavra de Deus? Nesse momento desse versículo aqui, imagine o machado, o ferro do machado, né? Muitos aqui sabem como que é, o peso daquele ferro. E o milagre, joga um pau, fez boiar o ferro. Irmãos, eu não consigo entender. Eu vou ler e vou entender como um milagre de Deus. E é um milagre.
a forma, eu não sei como que isso sucedeu. Eu olhando assim, eu não sei como seria isso ter acontecido. Mas eu não preciso complicar, eu vou facilitar. Ali jogou uma madeira e o ferro, que é pesado e deveria estar no fundo, ele submergiu e a pessoa foi lá e tirou. Estava com medo porque era emprestado ferro, o machado. Mais uma vez com medo. E mais uma vez o nome de Deus fez o quê? Com a permissão de Deus. E Deus é quem fez. O milagre, trouxe de volta. Não fica com medo não. Agora, a pergunta: você está perto e ama a palavra de Deus? Nós não temos o ferro, o machado aqui e o pau para olhar e ver o milagre que aqui aconteceu. Mas nós vemos o milagre o dia todo. Amém. E o maior deles, que mudou completamente a minha vida, a minha cabeça, e creio que de todos, foi um dia ter conhecido a palavra de Deus. Amém. Que é de onde vem e veio para todos nós a maneira que devemos viver aqui na terra, a maneira que nós devemos crer em Deus através de Cristo Jesus, que veio com propósitos e muitos ainda não o reconheceram como Salvador, mas pode a qualquer momento fazer milagre, salvação, milagre, palavra de Deus, uma atenção, maior milagre. Tem tudo na Bíblia, tudo que nós precisamos, e Deus prepara um dia exato para trabalhar aquela mensagem para os nossos corações. E como é bom estar em todas possíveis, porque cada mensagem ela vem, porque o Espírito Santo de Deus, ele é o Deus que quer nos abençoar com a palavra. Nós viemos adorá-lo e cultuá-lo, e a pregação da palavra faz com que ele comunique conosco, para a gente entender e transformar e abrir os nossos corações para mudar as nossas vidas. Possamos abrir os nossos olhos para a palavra de Deus, tão valorizada, ou melhor, tão necessária, mas às vezes não tão valorizada assim. Às vezes com olhos meio fechados, nós olhamos para a Bíblia, para a palavra, para a mensagem que o pregador traz para nós, seja aqui na escola dominical, num encontro, numa reunião, seja na oração, grupo de orações, numa palestra, conferência, grupo de mulheres, vem alguém, traz a palavra de Deus. Então, irmãos, é enxergar as maravilhas de Deus. Não é só enxergar saúde, cura de saúde, prosperidade, embora Deus pode fazer tudo isso, mas enxergar nas entrelinhas aquilo que efetivamente é importante para nós, que faz toda a diferença, é só quando estamos próximos de Deus, em comunhão com Deus, ver um livramentinho ali, que poderia talvez tirar a vida de uma pessoa, mas não, Deus livrou. Deus tirou do vício uma pessoa. Olha que bênção. Deus tem feito isso, fez com tanta gente, pode fazer conosco, só se abrirmos os nossos olhos, enxergaremos o livramento e os milagres que Deus tem para nós. E o quarto ponto, olhar para onde vem meu socorro. Hebreus 12, 2, 3 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, quando estamos preparados, visão espiritual, com os nossos olhos espirituais abertos, nós saberemos passar com Deus, mas também pelos momentos difíceis da nossa vida. As afrontas da nossa vida vêm toda hora, todo dia, variada, mas vem. E se estivermos preparados, como Jesus esteve preparado para se entregar, e Ele esteve preparado para nos salvar, e que possamos abrir os nossos olhos sempre. Salmo 141, 8 diz: mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, o Senhor, em ti confio, não desnudes a minha alma. No último versículo, Salmo 121, 1: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro.
Se olharmos para nós e para os homens, que visão teremos? Qual expectativa nós teremos quando nós olhamos as pessoas, os defeitos? Qual comparação que nós faremos? Que esperança nós temos nas pessoas? Não desmerecendo as pessoas que nos faz bem, nos abençoa, todo mundo, né, segue a sua vida, mas nós estamos dizendo de um Deus que socorre de forma completa. Nós temos irmãos que têm socorrido alguns outros irmãos, sempre tivemos, eu saiba, sempre teve, um aqui, um ali, ajudando, fazendo, mas buscar socorro de verdade é só em Deus mesmo. Olhar para Deus, olhar para Cristo, para continuarmos com os olhos abertos na caminhada cristã, na jornada cristã, enxergando o que nós estamos vendo, enxergando o que Deus tem feito e enxergando o que Deus pode fazer através das nossas vidas. Amém. Que estejamos sempre bem preparados espiritualmente. Vamos para a casa de Deus, vamos para um irmão, estejamos em bons lugares, comunhão com o povo de Deus, a família de Deus, e que pedimos aí, nós possamos pedir as bênçãos de Deus para nos ajudar. Oremos para que Deus nos abra os olhos. Sabemos que Ele pode fazer isso. Amém. Com que olhos estamos? Com que olhos temos servido a Deus? Com os olhos abertos ou fechados? Coração aberto ou fechado? Lembrando que agora, falando de olhos, abrir os olhos espirituais, né? Então que Deus nos abençoe pela palavra dele. Deus, o Senhor sempre é bom, todo o tempo é bom, e nós agradecemos por mais uma vez.